Bom, essa semana eu estava lendo algumas matérias sobre eletrificação, carros elétricos, esse boom de carro elétrico tanto no Brasil quanto no mundo em geral, e decidi trazer esse vídeo aqui para você, que é profissional da manutenção automotiva, e como em alguns vídeos que eu já trouxe aqui para o canal anteriormente, a ideia é colocar você por dentro de algumas coisas que estão acontecendo e te dar uma direção do que é melhor fazer, se você, assim como muitas pessoas, ignora esse crescimento da quantidade de carros elétricos no Brasil, ou se você foca totalmente nessa área, ou se divide entre o que a gente já tem no mercado, né, e uma atenção maior, uma atenção por parte na eletrificação, com base para sua formação, para que você consiga novas oportunidades. Enfim, esse vídeo aqui é para você entender se é positivo ou não focar na sua carreira nessa área de eletrificação, se é importante você ter isso no seu currículo. Eu estava lendo uma matéria essa semana que falava sobre essa questão da eletrificação e o porquê desse boom de carros elétricos aqui no Brasil. E o ponto mais importante dessa matéria é a explicação a respeito do porquê os carros elétricos estão vindo com tanta frequência por país, né, para o nosso país, e dominando. E a verdade, ela é um pouco oculta para as pessoas no geral. A gente acaba não tendo acesso à informação da maneira verdadeira, vamos dizer assim, ou honesta. E a gente acaba tendo uma visão um pouco deturpada do que realmente está acontecendo. Não tomo tudo como verdade, claro, existem matérias que são tendenciosas, outras não, mas essa é de um site de confiança, inclusive vou deixar aqui na descrição. Fica a dica para você que é da mecânica automotiva e busca crescimento, é bem importante, bem interessante que você se atente a notícias, novidades e coisas do tipo para que você possa se tornar um profissional antenado. Isso é muito importante para o seu crescimento. Mas essa matéria traz um ponto muito importante e traz principalmente a ideia de bolha para esse crescimento gigantesco dos carros elétricos aqui no Brasil e no mundo. E basicamente lá eles explicam como funciona atualmente os moldes da indústria automotiva na China. E a realidade é que o governo chinês está adotando adota faz um tempo, né, uma série de estímulos para as empresas da área, né, de automotiva, de indústria, né, para abrirem e produzirem a quantidade absurda de carros, mesmo que não tenha uma demanda, uma procura, né, por esses carros no mercado. E o que gera, na verdade, uma quantidade imensa de empresas produzindo carro à torta e à direita sem ter ninguém para comprar. E quando você não tem ninguém para comprar no seu país, você tem que arrumar alguém para comprar esses produtos. E o que acontece é que as empresas começam a mandar carro para todo lado do mundo, né, com descontos absurdos e acabam ganhando espaço no mercado, já que você tem carros que têm até uma entrega interessante de qualidade e um preço muito abaixo ao que você tem no mercado. Então não é à toa que empresas aí como Volkswagen, Fiat, Chevrolet já têm questionado e já têm se colocado contra as práticas de algumas empresas como a BYD, GWM e muitas outras, pela prática dos preços aqui no Brasil, né, que acabam colocando eles à frente no mercado de uma forma, vamos dizer, injusta. Mas o que eu quero trazer para você aqui é mais voltado para a parte da manutenção automotiva. Porque se isso é uma bolha, será que vale a pena gastar o seu tempo estudando a parte de eletrificação? E sim, na minha opinião, vale a pena sim. E o meu ponto para isso é porque não é porque os carros elétricos não vão dominar o mercado, ou porque daqui a um tempo isso vai se tornar uma bolha que vai explodir e não vai ter esse volume de vendas que tem hoje, que você não tem que estudar. Porque pode não ser um boom, pode não ser o carro que vai dominar o mercado, mas vão existir carros elétricos. As empresas vão ter elétricos, híbridos, e você saber mexer nessa plataforma, né, nesses carros, entender o produto, é um diferencial. Então, com toda certeza, o profissional que tiver no seu currículo
uma bagagem para eletrificação, veículos híbridos, vai ser visto de uma maneira diferente. Então, independente de qual for a direção do mercado, eu acredito que estudar esses carros e ter uma bagagem nesse ramo é interessante. Claro que eu acho que você não deve deixar de maneira alguma o estudo em relação ao que a gente já tem de mais abundante no mercado de lado, que são os carros a combustão. Na minha opinião, isso não vai desaparecer aqui no Brasil. Nunca é uma palavra muito forte, mas vai demorar muito tempo. E talvez você esteja até pensando em outras coisas ou até aposentado quando isso acontecer. Então, se você está vendo isso agora, em 2025, essa ideia do fim dos carros a combustão aqui no Brasil, na minha visão, ela não é uma realidade nesse momento. Daqui a vários e vários anos, talvez isso aconteça, mas não vejo isso chegando forte aqui no Brasil. Mas essa convivência entre carros híbridos e elétricos e a combustão, isso é realidade. Então, um profissional da mecânica automotiva ele precisa estar atento a essas mudanças e essas novas tecnologias. Fora que eu até respondi um inscrito essa semana no canal que perguntou sobre eletromecânica, né, e se a eletromecânica gera oportunidades dentro da mecânica automotiva. E sim, hoje em dia, se você não entender de elétrica, se você não tiver a habilidade com a elétrica automotiva, você não mexe nos carros, porque a maior parte dos componentes, a maior parte do funcionamento do veículo está atrelado a componentes elétricos. Então, se você não entende nada disso, você está ferrado. Você não consegue mexer praticamente no carro. Então, a elétrica, hoje, na mecânica automotiva, ela é muito mais importante do que a parte mecânica em si. Então, imagina você ter uma bagagem do que é o ápice desse tipo de tecnologia, que é os veículos híbridos e elétricos. Então, é muito importante. Então, não deixe de lado isso. Eu já reforcei isso aqui no canal outras vezes. Eu vejo como muito importante esse tipo de estudo. Talvez não tão aprofundado, mas que você tenha contato com esse tipo de tecnologia para que você esteja posicionado de uma maneira diferenciada no mercado. E eu, cara, sinceramente, eu tenho para mim que é muito melhor você ter uma quantidade absurda de conhecimentos que talvez você não use na sua vida do que você não ter e perder oportunidades. Então, claro, você não vai saber de tudo, mas tudo que compete às suas habilidades, à sua carreira e que pode agregar, eu acho interessante você ter o estudo, você ter bagagem. Porque quando surgir a oportunidade, você vai estar pronto. Se você não tiver o conhecimento, a oportunidade pode bater na sua porta e talvez seja a sua única oportunidade. Então, foco no geral, claro, né, na mecânica automotiva no geral, mas não deixe de dar uma atençãozinha, ter uma visão um pouco diferente para essas novidades no mercado, principalmente a eletrificação. Beleza?